Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso terceiro estudo do livro Calma, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Esse estudo que a gente está fazendo, 2 capítulos por estudo. Então a gente está pulando de 2 em 2, aproveitando, buscando esse conhecimento que Emmanuel nos traz nesse livro que propõe a todos nós aquilo que necessitamos bastante, a história da calma. Quem é que está sempre calmo aí, tranquilo, sereno na vida? Difícil, né? Então, a partir desse instante, a gente vai observando o que nos tira a nossa calma, que nós ainda não adquirimos, a nossa tranquilidade, a nossa paz interior, ou a paz de espírito, que chamamos tanto. E essa é a busca coletiva, todos nós no mesmo barco, caminhando, com as nossas dificuldades, mas o importante é a gente estar avançando sempre. Quero agradecer desde já os canais amigos, parceiros que estão retransmitindo e todo mundo que está aí conosco. Tem uma playlist, convido no meu YouTube, dá lá uma olhada no meu YouTube, tem outros estudos também. E nos veículos parceiros também está aí disponível. É só procurar esse nosso estudo que a gente está realizando do livro Calma. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração para nos acalmar, nos tranquilizar, tirar a correria, o pensamento do mundo e aquele momento que a gente vai estar aqui juntos durante 30 minutos. A ideia é essa, mais ou menos 30 minutos, para estar aprendendo um pouquinho com Emmanuel. Então eu convido a todos, quem se sentir à vontade, claro, a fechar os olhos comigo. Inicialmente agradecemos a Deus Pai, esse Pai de amor. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso companheiro, nosso amigo, que está sempre ao nosso lado, nos tranquilizando, nos abraçando e nos mostrando que podemos estar tranquilos, serenos, frente a todas as dificuldades, provações que apareçam ao nosso lado e à nossa vida. Agradecemos também a espiritualidade amiga, por tanto amor, por estar conosco e, claro, agradecemos a Emmanuel por tanto conhecimento, por compartilhar esse estudo conosco. Dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais esse estudo no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos começar? Separei aqui alguns trechos, não leio o livro todo, mas separei alguns trechos para que a gente possa aqui refletir juntos e raciocinar, compartilhar pensamentos dentro dessa proposta desafiadora que é atingir a calma, a serenidade, paciência. Serenidade e paciência é o primeiro capítulo que a gente vai estudar aqui. E o segundo é segurança íntima. Então vamos para o primeiro? Serenidade e paciência. Abre aspas para Emmanuel. Emmanuel nos diz o seguinte: ninguém possui uma serenidade que não construiu. Vou repetir até esse início. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno. Para semelhante realização, ser-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais que nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Vou repetir o que o Emmanuel falou. Serenidade é construção. Construção não cai do céu, não entra na conta como um Pix, que de repente temos a serenidade, a tranquilidade, a paciência. Ah, Nelson, então como é que a gente faz? A gente vai fazer com vigilância e trabalho interno. É sempre aqui, ó, conosco, através da troca com o exterior, com o mundo. Mas a serenidade, a tranquilidade, a gente vai adquirindo como uma conquista, são valores, através dessa vigilância e trabalho. Como é que a gente vai fazer esse trabalho? Muito fácil. Quer dizer, na teoria é fácil, na prática é difícil. Mas vamos lá, vamos enumerar aqui. Vamos fazer primeiro nos observando.
Sabe a história do autoconhecimento? Olhar um pouco para si e perceber, por exemplo, aquilo que nos desequilibra. Eu pergunto para você, o que te desequilibra? O que, entre aspas, tira a tua paz, tira a tua tranquilidade? De que forma algum assunto mexe com você, algum tópico? Sabe aquele tópico, aquele tema especial? Ou aquela pessoa, aquela circunstância? A partir desse momento que nós nos observamos, a gente tem aí a pista, o gatilho, perceber os nossos gatilhos, nossos pontos fracos. E dessa forma a gente pode fazer o quê? Fazer diferente, trabalhar ao nosso favor. E o que é trabalhar ao nosso favor? É aprender. Aprender o quê? Aprender o que a gente não sabe ainda. Essa conquista, e como a gente vai realizar essa conquista? Sempre com Jesus, que nos mostra o caminho da tranquilidade, o caminho da paz, independente do meio que nos circunda. Ah, Nelson, mas é um meio mais difícil, mais hostil e é complicado? Claro que é complicado. E Jesus veio exatamente nos mostrar na sua caminhada um ambiente muito hostil, através de perseguições, através de pedras e espinhos, para nos comprovar que é possível ainda assim ter essa paz íntima, essa tranquilidade, com a certeza, a sabedoria de que o Pai é de amor. Então, resumidamente, vamos nós fechar com o alto, independente desse meio que nos circunda. Claro que é difícil, mas tudo isso faz parte da nossa provação. Para quê? Para que a gente possa aprender. Quando nós entendermos que o meio vai nos proporcionar sempre ferramentas para o nosso crescimento, talvez a gente comece a mudar o olhar um pouco. Porque enquanto a gente permanece enxergando o mundo que só me manda desgraça, coisa ruim, ai, mas que azar, ai, foi o livramento, porque ali foi embora, sabe? Quase que fazendo assim um crucifixo, sai de reto, Satanás, aquelas coisas. Pergunta é para fugir ou é para aprender? Será que a vida é uma eterna fuga? Que a gente passa a vida inteira fugindo de problemas? Ou será que o problema deixa de ser problema quando a gente aprende a lidar com ele e percebe o quanto nós podemos adquirir sabedoria e tranquilidade através dos desafios que a vida nos apresenta? Atenção, pessoal, eu sempre falo genericamente, tento, ok? Pegue essa generalidade e tente aplicar nos seus desafios na tua vida. Claro que é pontual, cada um tem um universo, cada um tem os seus desafios. Mas vamos entender que todos nós estamos aqui nesse barco, nesse grande barco, planeta Terra, não à toa. Todos nós temos as nossas dores, os nossos desafios, mas não precisa se transformar em sofrimento. Mesmo tendo dores, a gente pode lidar de uma forma mais serena e mais tranquila. Abre aspas para o Mestre Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, se você está cansado, se você está aflito, se o fardo está muito pesado aí nas costas, está difícil, você já está se arrastando, dá uma chance para Jesus. Tente entender que proposta, que caminho ele vai mostrar para você fazer diferente, compartilhando esse fardo com ele. Ok? Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo trecho que eu separei aqui para a gente pensar juntos. Abre aspas para Emmanuel. Abracemos as iniciativas de concórdia sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. A questão aqui é o seguinte: dentro da nossa troca com o mundo, com o próximo, muitas vezes há brigas, há desentendimentos, há atrito com o outro. E a gente fica de mal, né? Briga, vira as costas, vai
cada um para o seu lado. Mas a proposta aqui, penso eu que o Emmanuel nos traz sejamos nós o agente de amor. Sejamos nós aqueles que conseguimos, e a gente pode, quebrar o ciclo. Que ciclo é esse? O ciclo do ódio, da raiva, da briga. Muitos de nós hoje estamos encarnados numa família hostil, que a gente bate cabeça um com o outro, com o irmão, com o pai, com o filho, com o neto, com o tio, mas principalmente nesse círculo familiar mais estreito, não à toa. Por quê? Porque o aprendizado é sempre no amor. E se a gente não aprende de uma forma, a gente aprende de outra. E o que isso quer dizer? Quer dizer que no processo da reencarnação, nós somos colocados um frente ao outro para aprender a amar. Então, se hoje você tem alguém que você não consegue engolir, que você brigou e a briga foi braba, foi difícil, foi muito complicado, a dica, a sugestão que fica é o seguinte: reconcilia-te com o teu adversário enquanto há tempo. Já ouviram falar nisso? Por quê? Porque é garantido, escreve aí, é garantido. Na próxima ou em outra encarnação, novamente, você vai ser colocado de frente ou muito próximo desse irmão que hoje é o teu inimigo, talvez, e que você tem um sentimento muito forte negativo. Para quê? Para quebrar esse sentimento e aprender a amar. Ah, Nelson, mas olha, a briga é tão braba que você não está entendendo. Quase matei ele, ele me matou, e tem processo na justiça, é um ódio de décadas. Uma coisa que você não faz ideia. E nunca vai ter reconciliação. O processo, agora atenção, o processo é sempre íntimo, é contigo. Você tem o controle de você, da tua vibração, do teu pensamento e desse sentimento em direção a esse próximo. Então entenda primeiro esse sentimento aí, quando fala do fulano, da fulana, o quanto mexe consigo, e perceba que dá para quebrar isso. Independente se o outro nos odeia ou não, isso é problema dele. O teu problema, o meu problema é quando nós odiamos alguém. E esse ciclo a gente pode quebrar com o quê? Com o amor. O ódio nada mais é do que o desamor, ou a distância, o oposto. E a caminhada, o aprendizado é sempre no amor. Então vamos entender como amar o inimigo. Claro que na proposta de amor ao inimigo não vai ser como amar um ente querido. Mas ainda assim, não desejando o mal ao próximo, desejando o melhor para ele, a gente não precisa nem mais olhar para a cara do fulano ou da fulana. Por quê? Porque não bate, deu ruim, deu problema, mas a tua vibração, o teu pensamento. O que nos conecta é sempre a vibração, o pensamento. Nós somos espíritos, a gente pode morar na outra cidade, no outro país, bloquear no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e nunca mais falar no fulano ou na fulana. Mas a gente está falando disso aqui, ó, pensamento, vibração. E o pensamento, vibração, sabe quando veio? Veio agora. Através dessa fala aqui, eu estimulei, provavelmente você lembrou de alguém, de alguma situação. Então, nesse momento, o convite para você, perceba que sentimento bateu aí dentro, quando você lembrou dessa pessoa. Ainda está ruim? Se ainda está ruim, dá para melhorar. E essa é a busca. Então, sejamos nós o agente do amor, independente do próximo. Não vamos delegar a nossa paz para o outro. A nossa paz é a nossa conquista. E essa conquista é através de trabalho. Tá ok? Sigamos, vamos lá. Próximo trecho que eu separei aqui. Abre aspas para Emmanuel. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontre. Vou repetir. Respeitar cada criatura.
Aí é um grande problema. Essa história de respeito, de aceitar o próximo como ele é. Vamos entender aqui que o próximo é o outro. Muitas vezes o próximo é esse ente querido, é o teu familiar, é o colega de trabalho, é o teu vizinho, é o teu marido, é a tua esposa, é o teu irmão, a tua irmã, aquele tio chato. Esse é o próximo. Entender que cada um de nós estamos no nosso momento, cada um no seu quadrado, no nosso momento evolutivo, caminhando, aprendendo. Estamos no coletivo, mas o desafio é individual. O teu desafio é só teu. Se relacionando com o meio, se relacionando no ambiente familiar, de trabalho, com amigos, nesse mundo, se relacionando com o próximo, com o outro. Mas o teu desafio é só teu, o meu é só meu. O do teu marido é só dele. Da tua irmã é só dela. Do teu filho é só dele. Então, ter a visão, a percepção e aceitar, e principalmente respeitar, que aquilo que hoje você tem conhecimento já e que te dá base, que te dá sustentação para lidar com os teus desafios, é diferente do teu filho, é diferente do teu pai e do teu avô. E ainda assim a gente pode continuar amando, mas lembrando da palavra respeito e aceitação, que é uma palavra que nos foge muito, porque muitas vezes a gente quer impor ao outro e bagunça tudo. Em nome do amor, às vezes a gente atropela e machuca o próximo e não entende muito bem o nosso posicionamento, que tem muito mais a ver conosco do que com o próximo. É muito fácil e vivemos muitas vezes vivendo a vida de quem? A vida do meu filho, a vida da minha mãe, a vida do meu irmão. Preocupado, gastando energia, direcionando, focando no exterior. Mas o desafio, pessoal, é aqui dentro. Está no nosso íntimo. É o nosso crescimento. Hoje nós estamos aqui nos relacionando nesse ambiente familiar, nesse país, nessa cidade, nesse trabalho. E amanhã? Como é que será? A gente não sabe. Claro que temos família, os entes queridos continuam no plano espiritual e reencarnamos novamente. Mas o desafio é, através desse meio que hoje estamos expostos, nos relacionando, é que crescemos individualmente. Não vamos esquecer, tá? É bem... a chamada de atenção que a espiritualidade nos dá, para quê? Para a gente aprender e reforçar certos aspectos que ainda são muito confusos. E a família é um deles. Na família a gente se perde com muita facilidade e mistura tudo. É o que Emmanuel diz agora no próximo trecho que eu vou ler para vocês. Abre aspas. Em suma, a serenidade... Peraí, deixa eu ver se está certo aqui. Está certo. Em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Paciência em ação. Paciência em ação, pessoal, é o seguinte, é fora daqui, tá? É fora aqui desse meio, desse estudo, do centro espírita. Ser paciente no centro espírita, ser paciente estudando doutrina espírita, ou estando num ambiente e com as pessoas que nos fazem bem, vibrando naquele espaço que a gente gosta, em contato com uma meditação, com a natureza, na conversa com um amigo, consumindo algo. Quando eu digo consumindo, não é só comida não, tá, pessoal? É uma televisão, uma música, o que é que seja, que a gente gosta, é muito fácil, é muito tranquilo ter paz. Ok. Ter paciência. Agora,
os desafios diários, principalmente com aquilo que mexe conosco, essa sim é a provação. É aí que a gente vê a nossa verdade, o nosso eu verdadeiro. Claro que temos diversas facetas, tá? Não somos somente um aspecto da nossa personalidade. Temos diversas máscaras, diversas personas. Mas é importante a gente perceber, principalmente com aquilo que nos tira a paciência, talvez ali o caminho para a gente trabalhar. Perceber que aquele tópico, aquele tema, como eu disse lá atrás, aquilo que mexe conosco, essa é a provação. Sabe a história de provas e expiações? O pessoal fica muito nas grandes provas da vida. Prova é todo dia. Prova é todo dia. Essa história de paciência, se for para focar na paciência, perceba como é fácil você perder a paciência, estar irritado. Às vezes na fila para pagar uma coisa no mercado e tem alguém na tua frente que está demorando, no trânsito, que você está atrasado e já está ali naquela correria. E tantas circunstâncias. Fila de supermercado, então. Fila de supermercado quando tem ali um senhor, uma senhora contando a moeda ali, você fica olhando para o lado, aí pula de uma fila para outra para agilizar logo que eu não tenho tempo, quanto mais hoje em dia, que a gente tem menos e menos e menos tempo para a vida, para o mundo. Então perceba como você pode adquirir a paciência através desse contato diário. A provação é diária, tá bom, pessoal? Não são só em grandes momentos da vida. Vamos seguir? Vamos lá. Agora no próximo capítulo eu separei uns trechos também pra gente aqui que o capítulo se chama Segurança Íntima. Abre aspas para Emmanuel. Inicia a edificação da própria paz, observando que todos necessitamos pensar por nós mesmos, embora sabendo que somos influenciáveis pelas ideias alheias. Fecha aspas. Vamos lá. Pergunta que eu faço é: o quanto o meio te influencia? Isso é fato. O meio nos influencia sempre. Agora, o quanto ele te influencia? Perceba quantas vezes você faz algo, porque todo mundo faz. Sabe essa história? Quando a gente sabe o que é o certo e o que é o errado, mas aí a gente finge que lava as mãos, assim, mas todo mundo assim, aqui é assim mesmo, né? Aqui no meu bairro, aqui na cidade, é desse jeito. Se não for assim, faria pouco meu pirão primeiro, a gente é engolido. Perceba. Perceba o quanto o meio te influencia daquilo que você sabe aí que dentro, no teu íntimo, no teu interior, para o teu caminho, independente do meio. Porque muitas vezes, vamos perceber que através desse meio desafiador ou tentador, que vai apontar as nossas fraquezas ou as nossas tentações, ou o nosso empurrar com a barriga, de não fazer o que a gente já sabe que é certo. Independente do meio, mais uma vez, é através do meio, mas no fundo não tem a ver com o outro, tem a ver conosco. Não tem a ver com a sociedade que nós vivemos, a nossa comunidade, ou o que é que seja. Tem a ver com a nossa caminhada nesse meio, que claro que vai nos influenciar, mas o outro faz as escolhas dele. E nós também fazemos a nossa escolha. Então isso é algo interessante, eu penso aqui que é um grande desafio também para todos nós, porque às vezes sabe o que a gente faz? A gente passa pano para nós mesmos. Fácil passar um paninho, sabe? E falar assim, mas né? E dar aquela justificada, sabe? Aquela passada de pano assim, finge que não vê. E no fundo aqui, quem sabe somos nós, é a nossa consciência que nos guia. O julgamento não é o julgamento exterior, é o julgamento interno, quando a gente sabe que é o certo e que é o errado. Simples assim. Por isso tem a ver com conhecimento. Conforme a gente vai adquirindo mais conhecimento, a responsabilidade aumenta. Tá bom?
Vamos para o próximo trecho? Vamos lá. Abre aspas para Emmanuel. Espera aí, deixa eu ver, porque eu não quero me perder. Alertados, onde é que está alertados? Está aqui. Alertados pelo impositivo de atender ao caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. Vou repetir. Alertados pelos impositivos de atender ao caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. E aí voltamos àquela história que a gente estava falando de família. E não é à toa que Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Hamed, tantos espíritos, nos chamam muita atenção. Uns mais do que outros, mas sempre nesse aspecto familiar, que a gente confunde muito ainda amor, sabe com o quê? Com respeitar os limites. Limites. Pergunta que eu faço aqui, para cada um responder, para si próprio. Na tua família, nos teus relacionamentos, dentro do teu seio familiar com os entes queridos, limite. Existe limite? Se existe, quais são os limites? Ou não tem limite? Todo mundo se mete na vida de todo mundo? É a mãe que quer viver a vida da filha, a filha que quer viver a vida da irmã, o pai que se mete na vida do avô, é o avô que faz pitaco na vida da netinha, e vira uma grande confusão e gera tantos conflitos, tanta dor e tanto sofrimento. Alguém já viu acontecer isso na família ou não? Quem viu aí, levante a mão. Por quê? Porque falta limite. Falta entender o nosso quadrado e respeitar o quadrado do outro, não deixando de amar, estando ali ao lado, auxiliando, mostrando o caminho, dando sugestão, mostrando a nossa verdade. Agora, se o outro vai aceitar ou não, se o outro concorda ou não, se o outro está no momento de receber essa informação e achar que é importante para ela ou não, isso tudo cabe ao outro. E aí vem a história do respeito, do limite, porque às vezes a gente quer impor as nossas verdades para esse ente querido em nome do amor, e que é verdade, que a gente ama muito e quer o bem daquela pessoa, e às vezes ela não está vendo, ela vai se meter num buraco, vai dar com a cara na parede. E aí? Como é que faz, Nelson? E aí eu vou dizer, faz tudo o que você puder fazer, mas ainda assim, esse teu ente querido é um espírito imortal que está na caminhada dele ou na caminhada dela. E infelizmente, às vezes, precisa bater com a cabeça na parede, mesmo você alertando, e já está vendo que vai dar ruim. Você já está antecipando e fala, meu Deus do céu, é questão de tempo. Já passei por isso antes, a pessoa pode aprender com os meus exemplos, com a minha caminhada, não precisa, e é verdade, não precisa. Mas talvez ela tenha que passar porque não quer aceitar, não quer conversar com você, não quer estar aberto, quer viver a própria experiência, e às vezes experiências dolorosas, e claro que é difícil para nós que amamos esse ente querido, percebendo, vendo esse cenário, antecipando muitas vezes e falando, nossa, já estou vendo aqui o final do filme. Mas ainda assim, vamos entender que a nossa verdade, o nosso mundo, a nossa caminhada, a nossa percepção frente à vida tem a ver conosco. E muitas vezes a gente vai ampliar o leque aqui, não tem a ver só com essa vida. Somos espíritos imortais, temos percepções, nos relacionamos com o mundo, com as pessoas de formas diferentes. Por quê? Porque temos vivências diferentes. A vivência diferente não é só nesse mundo, nessa encarnação, nesse estágio aqui que a gente conhece, que está sobre que não está no véu do esquecimento. Então perceba que o teu próximo, o teu ente querido, aquele que você ama tanto, tem um momento dele, um momento dela, a caminhada dele, a caminhada dela.
tá bom, pessoal? Chegamos ao final, mais uma vez, aqui 30 minutinhos, agora está batendo no relógio. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo. E a palavra-chave de hoje, vamos lá, a palavra-chave de hoje, serenidade. Serenidade. Se você chegou até o final e gostou do estudo, fez sentido para você, te tocou em alguma coisa, escreve para mim embaixo, serenidade. Eu gosto de acompanhar quem está comigo aqui, quem compartilha desse desafio coletivo, desse aprendizado. Aqui o Nelson não está ensinando ninguém, eu estou buscando aprender com vocês, tá? Compartilhando um pouco do que a gente vai interpretando desse livro, tá ok? Muito obrigado a todos, até semana que vem. Vou fazer a oração agora. Convido a todos quem tiver vontade a fecharem os olhos comigo. E agradecemos a Deus Pai mais uma vez por tanto amor, por tanta luz, por todas as oportunidades que sempre são colocadas à nossa frente. Agradecemos o Mestre Jesus por nos mostrar esse caminho da felicidade, esse caminho do amor, nos mostrando como aproveitar essas oportunidades e continuar crescendo e evoluindo, seguindo os teus passos. Agradecemos a espiritualidade de luz que nos acompanha em todos esses momentos, que buscamos essa luz, e agradecemos a Emmanuel também por essa obra. E dessa forma pedimos autorização para dar encerrado a mais esse estudo do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.